Olá a todos, o meu nome é João da Silva, é um prazer estar aqui na Ilha Terceira, a convite do André. Eu começo já a despachar-me porque eu sei que tenho 20 minutos e, portanto, vou direito ao assunto. Estas três imagens marcam três momentos da minha vida. A primeira numa pré-adolescência, início da adolescência, e eu, quando era adolescente, era muito feio e muito magro. Continuo magro. E nessa altura, nós costumava ir para o sótão de um amigo meu, que é o Nelson, onde íamos jogar ao bate-pé. Quem aqui sabe o que é o bate-pé? Algumas pessoas sabem o que é o bate-pé. Pronto. Vamos de uma fila de rapazes, uma fila de raparigas, os rapazes pedem coisas às raparigas e elas dão ou batem o pé. E, portanto, nesse dia em particular, chega a minha vez e eu tinha à minha frente uma rapariga que é a Sandra, e que espero que não ouça isto, e eu tinha uma autoestima muito baixa. E, portanto, nada de arriscar grandes coisas, e eu disse, quero um beijinho na cara. E ela não bateu o pé. Ela disse, que nojo. Bem, se a minha autoestima já não era grande coisa, naquele momento então ficou de rastro, fui para casa, completamente destruído, e cheguei a casa e disse, mãe, nunca mais cortes o cabelo à tigela. E depois comecei a pensar, bem, ok, eu tenho as orelhas assim, os dentes assim, mas eu posso mudar o meu corpo. E então comecei a treinar. Os meus pais iam sempre às compras a um supermercado grande que havia ali perto de Cascais, onde havia uma papelaria e lá havia umas revistas americanas de musculação. E eu comprei uma daquelas revistas, vim para casa e quis replicar os exercícios. Claro que não tinha máquinas, não tinha peso, não tinha nada, então eu enchia tubos com areia, pegava em sacos muito pesados e treinava obcecadamente para ver se ficava mais bonito. A verdade é que a coisa foi evoluindo e a segunda imagem que vocês veem ali atrás já sou eu quando entrei para a faculdade, por volta dos 19 anos, um rapaz já mais composto, convenhamos. Na terceira imagem sou eu com cerca de 30 anos, já trabalhava, com um cabelo impecável. E esta imagem tem um ponto importante porque é a última fotografia que eu identifico antes de um acontecimento que mudou a minha vida. Aos 31 anos foi-me diagnosticado um cancro no testículo, que já estava bastante avançado, já estava espalhado aqui pela zona do abdominal. E eu não fiquei particularmente assustado quando percebi que tinha um cancro do testículo. Todos nós temos na nossa ideia o Lance Armstrong, que teve o cancro espalhado por todo o corpo, conseguiu sobreviver e ganhou 7 voltas à França. É certo que ganhou com recurso a uma ajudinha química, mas enfim, ganhou e, portanto, era o meu herói e eu não fiquei muito preocupado. Claro que com o avançar dos tratamentos que eram, de facto, muito duros, o cancro do testículo é uma doença curável e, portanto, aquilo não há ali meio termo, é mesmo para tratar, aí comecei a ir-me um bocadinho mais abaixo e foi um período muito difícil da minha vida, muito fisicamente e também psicologicamente, porque via a minha família a sofrer muito, com uma frustração enorme também não poder fazer nada por mim. A verdade é que os tratamentos avançaram, tratamentos, cirurgias, e um dia disseram, você está bem, pode ir para casa. E eu regressei à minha vida normal. Só que um ano depois a doença voltou. Voltou ainda pior, voltou ainda mais espalhada, voltou ainda mais agressiva. E aí disseram-me logo, vai ter que repetir tudo e depois fazer 2 autotransplantes de medula. O médico que me apresentou esta ideia, era o meu médico, o professor Passos Coelho, que é primo do nosso ex-primeiro-ministro, e que o meu médico é uma sumidade no tratamento do cancro do testículo, e a dada altura da explicação ele disse assim, estava a falar, etc, e disse, e você pode morrer. Eu não ouvi mais nada, só ouvi, você pode morrer. E perante isso, eu fiquei completamente assustado e disse-lhe, mas eu posso ficar bem com este tratamento convencional, digamos assim? Pode, mas isto foi uma recidiva grave, e portanto é recomendável que faça o tratamento. No entanto, eu tive medo e recusei. Cerca de 7 meses depois, aprendi da pior forma que não devemos tomar decisões com base no medo. E a doença regressou, pior do que nunca. E aí já não houve hipótese. Novamente, os tratamentos no protocolo normal e 2 autotransplantes de medula, que decorrem dentro de uma célula muito pequena, tem vidro de um lado e do outro, as pessoas são endomascaradas, e de facto, se nós apanharmos uma infecção, podemos morrer. Na primeira vez estive lá internado 23 dias, na segunda 34, salvo erro, e foi lá que escrevi o meu primeiro livro, que se chama O Sofrimento Pode Esperar. E escrevi-o para quem? Em primeiro lugar para mim próprio, eu sou jornalista de formação, e escrever para mim era uma coisa normal, e portanto foi ali no papel que eu pus aquilo que sentia verdadeiramente. Em segundo lugar, escrevi para aqueles que lidam com esta doença e com outras doenças física e psicologicamente incapacitantes.
também para verem uma luz de esperança que alguém passou por 3 vezes, por 3 cancros, possa lidar com um problema destes. E em terceiro lugar, escrevi para aqueles que acham que amanhã é que é e que vamos ter tempo para tudo. E para esse eu tenho uma péssima notícia para dar. Provavelmente haverá aqui alguns, não vamos ter tempo para tudo. Porque pode acontecer sempre posso ser um palavrão, uma merda qualquer. Quem é que aqui já sentiu que a vida de um momento para o outro lhe dava uma volta? É terrível. A dada altura da minha doença, eu pensava muito em matar-me. Atualmente fala-se muito de suicídio. É importante que se fale. Também há muita gente que fala de suicídio porque acha que fica bem falar de suicídio. Eu tenho uma prova de que me queria matar. Eu falava com os médicos e perguntava: podem pôr-me em coma? Eu posso passar pelos tratamentos estando em coma? A resposta é muito interessante e podemos tirar grandes lições daqui. Não, não pode. O seu corpo tem que estar em funcionamento. Tudo tem que funcionar para que os tratamentos resultem. Porque o próprio corpo tem vontade. E depois eu percebi. E a vontade é decisiva para tudo isto. Estar consciente é decisivo para tudo isto. Por isso é que eu continuo a dizer às pessoas que uma coisa é viver, outra coisa é viver conscientemente. É importante nós vivermos conscientemente para perceber o que é estar vivo. E um dia, quando eu pensava muito em matar-me, estava deitado, no dia seguinte tinha-me levantado muito pouco da cama, isto foi depois de um ciclo de quimioterapia muito duro, e naquele dia tinha decidido não me ia levantar de todo, a não ser que fosse para me atirar do terraço. Eu vivia num terceiro andar e estive lá muitas vezes numa conversa de humor negro comigo próprio, a pensar, ok, eu atiro-me daqui de um terceiro andar, será que acabo de vez com este sofrimento? Ou será que ainda acrescento um pé partido a isto tudo? É verdade, é uma conversa que nós às vezes temos connosco próprios. Naquele dia eu estava a pensar nisto e ouvi a porta da rua e só podia ser o meu pai. E eu senti que o meu pai estava a entrar em casa e disse para mim próprio: eu vou fingir que estou a dormir. E senti-o entrar no meu quarto, senti-lhe a respiração ansiosa e a aproximar-se de mim, sem saber como é que eu estaria, o filho com cancro. E aproximou-se de mim e disse: filho, acorda, estás bem? O meu pai sempre me acordou assim, sempre me acordou com este carinho todo. Ao contrário da minha mãe, que entrava no quarto, puxava os stores. Oh! Terror, o sol na cara. O meu pai não, sempre com muita calma. E eu naquele dia reagi da pior forma possível àquele carinho do meu pai e disse: o que é que queres? Vocês não sabem o que é estar doente, deixa-me em paz, vão-se embora, deixem-me. E o meu pai, que está longe de ser uma pessoa paciente, disse-me: anda filho, o pai ajuda-te a levantar. O pai ajuda-te a tomar banho e vai-te fazer a barba. E eu disse: deixa pai, não é preciso, eu consigo. E ele foi-se embora e eu levantei-me, fui correr para a casa de banho, liguei o duche e comecei-me a despir muito depressa. Eu tinha uma anemia muito forte e tinha muito frio. E a essa altura, para tentar tirar uma meia, ia caindo e segurei-me no lavatório e dei com a minha cara no espelho. Eu fugia do espelho. E lá eu vi um homem cadavérico, de todas as cores, menos a minha cor. E fiquei ali a olhar para aquilo, até que escolhi sorrir. E nesse momento tudo mudou. Eu tomei banho e depois fui para a sala e escrevi uma coisa que é um plano de superação, que é meu. Na altura não havia Facebook, não havia Instagram, havia poucos livros de autoajuda e, portanto, eu escrevi uma coisa que era o que sentia. E lá eu escrevi: não te queixes, não te vitimizes, não culpes nada nem ninguém, aceita a situação como ela é, nem vejas nem melhor nem pior do que é, acredita em ti e no processo que estás a viver e age. De nada vale um plano sem ação. Na altura eu lia muito sobre religião, sobre todas as religiões, e aprendi um hino religioso que diz o seguinte: conduz-me, luz suave, guia os meus pés, não peço para ver a paisagem distante, um passo é bastante para mim. Um passo, um beijo, um abraço, um amo-te, uma ajuda. E no inverso, um empurrão, uma chapada, uma recusa, um adeus. Tudo o que fazemos na vida tem consequências, aquilo que não fazemos também. E aí eu fui buscar aquela minha força da juventude, da adolescência e comecei a treinar que nem um doido. Treinava até à falha, fazia flexões, elevações, fazia tudo e mais alguma coisa. E sentia-me muito mal e ao mesmo tempo muito bem. Porquê? Porque sentia que a doença não estava a levar quem eu era. Houve um momento em que eu achei que poderia não sobreviver. Eu tinha 1 ano e meio quando o meu filho tinha 1 ano e meio quando eu fiquei doente. E a dada altura, pensei que as minhas memórias que rondam os 5, 6 anos de idade, as vossas também provavelmente, que se eu morresse entretanto ele não teria memória do pai. E então eu decidi para mim próprio: vou ter que ficar vivo num daqueles acessos, vale o que vale.
A verdade é que eu tive sorte e aqui fiquei. Outros não ficam. E quando ele tinha 12 anos, foi-lhe proposto num teste português que escrevesse uma composição subordinada ao tema O que é um herói. E eu vou ler o que ele escreveu nessa composição. Ele tinha 12 anos. Na minha opinião, um herói é alguém que ajuda os outros, que protege e que também já passou ou já fez alguma coisa de extraordinário. O meu herói é o meu pai. O meu pai é alto, magro, tem barba, é careca e também é bonito. As qualidades do meu pai são ser simpático, bondoso, divertido, amigo de todas as pessoas, forte, pontual e estar sempre disposto a ajudar toda a gente. Eu gostaria de ser como ele, porque já passou por uma fase complicada da sua vida e conseguiu superá-la, e também porque tem muitas qualidades. É importante toda a gente ter heróis para nos inspirarmos neles, tentarmos ser como eles ou melhores e também sermos melhores para as outras pessoas no futuro. Eu babei. Mas inexplicavelmente a professora entendeu pontuar esta composição como incompleta. Está ali escrito. E eu não consigo compreender o que pode haver de incompleto nisto. Percebo, isso sim, a insensibilidade de uma pessoa que não percebeu a quantidade de vezes que uma criança teve que se reinventar, que teve que se adaptar. Muito provavelmente sem sequer saber o que estava a sentir. E isto levou-me a pensar que podemos estar a todo momento a inspirar alguém. Daí a importância de também tentarmos ser melhores pessoas. Quando tinha 40 anos, mais ou menos, eu conheci a Teresa, que está aqui à frente, a minha namorada, que agora é minha mulher. Foi há pouco tempo, mas eu tenho que dizer sempre que ela é minha mulher. E o maior sonho da Teresa era ser mãe. E pronto, e nós começámos uma vida juntos. Eu tive muito medo de voltar a ser pai. Porquê? Eu queria ser pai, sobretudo com ela, uma pessoa fantástica, só que eu estava na iminência de começar a fazer hemodiálise. Os tratamentos arruinaram-me os rins. E a verdade é que a certa altura eu tive de começar a fazer hemodiálise. Mas nós escolhemos juntos adaptarmos àquilo e não deixar que nada daquilo afetasse a nossa vida. E assim foi. Prosseguimos a nossa vida, eu fazia hemodiálise às terças, às quintas e aos sábados, entre as 6 e as 10 da noite, que na verdade era entre as 5 e as 11h30. Portanto, a hora de família era completa ali. Mas nós cumprimos com aquilo. E ela esperava sempre por mim com um bom prato de papas de aveia. E isso era amor. E isso fazia-me sentir melhor. No primeiro dia que fui fazer hemodiálise, estavam lá duas senhoras e uma diz para a outra, para ter certeza de que eu ouvia: isto é hemodiálise, é para irmos morrendo aos poucos. E eu olhei para ela, fiz assim uns olhos, como olhava quando ia ao supermercado e não tinha sobrancelhas e pestanas e não tinha nada, e as pessoas ficavam a olhar, e eu olhava para elas fixamente à espera que desviassem a olhar, e elas desviavam a olhar. E eu achava que era forte, e depois percebi que não, que estava a deixar-me afetar. Quando eu já fazia hemodiálise, encontrei um amigo meu, fui buscar um carro, ia com outro amigo meu, eu fazia testes de automóveis, e ele olhou para mim, olhou para este braço que aqui está, com estas veias bem salientes que talvez consigam ver, e disse assim: ei, estás todo fodido. Tal e qual, assim com esta cara. Ei, nem precisava dizer nada, só a cara. E eu disse: não, isto são só cicatrizes. Umas estão aqui, outras estão cá dentro, isto não é nada, não tem importância. E fomos embora. E o tipo que estava comigo pegou no telemóvel: vou já mandar uma mensagem àquele filho da puta, dizer aquilo, mas não sei o que assim. Não faças isso. Ele só está com medo. Está com medo. Muitas vezes as pessoas reagem porque não conhecem, ou por ignorância, ou por medo. E eu disse-lhe: fazer hemodiálise não me define. Ter tido cancro não me define. Sou eu quem define o que sou. E o que sou. E nada é mais importante do que isso. E quem tem um compromisso forte com a vida consegue muito mais facilmente levantar-se quando cai. E eu tinha vários compromissos com a minha vida. Tinha o meu filho, tinha a Teresa, tinha a minha própria vida, antes de tudo o resto, e por isso lidámos muito bem com esta circunstância da hemodiálise. Um ano e meio depois de fazer a hemodiálise, eu recebi um rim. Fiz um transplante renal e recebi um rim. Foi um senhor que faleceu e eu recebi o rim dele. E hoje, todos os dias de manhã, quando acordo, eu vou à varanda, à mesma varanda onde pensei matar-me, e agradeço. Agradeço a este senhor que faleceu para que eu tivesse uma vida melhor. Não há aqui uma relação causa e efeito, mas foi isso que acabou por acontecer. E desejo que a vida deste senhor permaneça em mim e que eu faça honra
à vida dele. E tento, mais uma vez, porque só posso tentar ser uma pessoa melhor todos os dias. É por isso também que eu estou aqui, a tentar inspirar as pessoas a aproveitarem a sua vida ao máximo, a terem urgência de viver. Não é viver depressa, é terem urgência de viver. A Teresa escolheu mal, escolheu um tipo sem um testículo para ser pai. O que é que era? É isto mesmo. Felizmente que a ciência entendeu dar-nos uma ajuda e agora há inseminação, há fertilização in vitro, etc. E nós ainda, quando eu fazia hemodiálise, iniciámos esse caminho. Resolvi enfrentar os meus medos, o medo de colocar uma criança no mundo mesmo que o pai estivesse doente, porque já tinha passado por isto com o meu filho, e decidimos avançar para isto. Tentámos não sei quantas vezes, não sei quantas inseminações, é um processo muito longo, feito de esperanças e de frustrações contínuas, até que lá fomos para a fertilização in vitro com os óvulos. Eu não posso jurar quantos óvulos eram, talvez fossem 6, e ela também não se lembra, não eram 6, não interessa. Eram vários, e a dada altura telefonam-nos e dizem: a Teresa está grávida. Ei, a confetes, uma festa, uma alegria enorme, uma coisa incrível. Venham cá amanhã fazer a ecografia. E chegámos lá e fizemos a ecografia e nada. Tinha desaparecido. Foi a maior das frustrações. E fomos para casa e chorámos muito, os dois juntos. E depois a Teresa foi fazer as coisas que faz quando está a sofrer, e eu fui fazer as coisas que faço quando estou a sofrer. Que normalmente passa também por pegar num papel e numa caneta e de escrever qualquer coisa. E aí escrevi um poema para ela, que vou dizer-vos aqui. E que é assim: ao cair da noite, hora nobre do desespero face às agruras da vida, quando o frio penetrante ameaça atirar-te para a triste escuridão, procura em silêncio o sol no teu coração. Acredita sempre. O caminho iluminar-se-á. É na hora mais escura que mais brilha a tua luz. A Estalinha, a nossa filha, tem agora 3 anos e 4 meses e é uma das luzes que ilumina o nosso caminho. Esta é a minha... Este é um apanhado geral da minha vida, desde os 31 anos até agora, que tenho 48, e agora posso falar com calma, porque me faltam 2 minutos e 20. É um apanhado geral da minha vida desde que tinha 31 até que tinha 48 anos, em que aprendi imenso sobre mim próprio e sobre a vida. E eu faço isto, e acho importante fazer isto, para mostrar às pessoas que há realidades tramadas, que todas as temos. Teimam em dizer que eu sou um herói, não sou nada disso, eu só queria sobreviver. E tive muita sorte. E o único mérito que reconheço a mim próprio é de ter tentado viver, apesar de estar doente. Naquele dia, em frente ao espelho, eu descobri uma coisa, que entre o branco e o preto, entre a cura e a morte, que eram as 2 únicas coisas em que eu vivia focado, existia uma infinidade de cores para viver. Foi isso que eu descobri. Só uma à parte, quando a Sandra me disse que nojo, eu disse a mim próprio: ela um dia vai querer dar-me um beijo e eu não lhe vou dizer, cara. Mas ela nunca quis, isso não deu nada. Nunca procurou para isso. Era giro agora dizer ela quis e eu... Não foi. Aos 31 anos, eu vi-me confrontado, aos 31 anos somos umas crianças, sobretudo um rapaz, vi-me confrontado com a finitude, com a possibilidade de morrer. E aí, eu fiz a mim próprio uma pergunta que vos quero colocar a todos agora. Para onde vai o pequeno pedaço de vida que estás a deixar escapar? Esta fotografia, já agora, e porque tenho tempo, foi tirada o ano passado numa caminhada que eu fiz entre o IPO de Lisboa e o do Porto, passando por Coimbra.
Filo para passar uma palavra de esperança às pessoas que lidam com o cancro. E hoje quero dizer aqui publicamente, é um anúncio público que vou fazer aqui, em breve lançarei uma campanha nacional para a sensibilização do cancro do testículo. E espero vir aqui aos Açores fazê-lo, nas escolas secundárias, que é um trabalho importantíssimo que tem que ser feito. Eu fui a uma consulta a semana passada, uma consulta de revisão no IPO, e contei ao meu médico, me apoiam sempre estas coisas todas, o que ia fazer. Eu não precisava de justificação nenhuma para o fazer. Eu sei o que passei, sei que outras pessoas passam. E ele disse-me, ainda bem, João, para ver se os homens não nos chegam aqui num estado tão avançado de doença como chegam agora. Uma criança com 15 ou 16 anos, a doença, faixa etária de maior incidência de doença entre os 15 e os 35 anos, uma criança de 15 ou 16 anos, se calhar não vai ter com a mãe ou com o pai a dizer que tem um nódulo no testículo ou que lhe dói. E deixa avançar. Eu soube recentemente de algumas histórias em que 2 crianças, 2 jovens faleceram por causa do cancro do testículo, que tem cura. E é preciso fazer isto. É preciso acordar. Ainda não se faz nada em Portugal assim, e eu convido-vos a todos a procurarem no Instagram, por exemplo, a Associação Vidas Reais, Causas Reais, e a seguirem o nosso trabalho. E a pergunta que eu vos coloco é esta. Para onde vai o pequeno pedaço de vida que estás a deixar escapar? Todos os presentes sabem a resposta a esta pergunta. Não a ignorem. Meus amigos e minhas amigas, agradeço-vos do fundo do coração a imensa generosidade de terem disponibilizado o vosso tempo para me ouvirem. Desejo-vos tudo de bom.